Você está no movimento Consciência Hebraica e hoje, no nosso Consciência Hebraica, é dia especial. É dia dos fundamentos do conhecimento. Estamos vendo o tema Iniciação Crística. Estamos no primeiro tema dessa série. Deste tema é o 18º episódio e hoje 20 de janeiro de 2023. E aqui você vai ver o conhecimento do Evangelho hebraico, de uma maneira que você nunca imaginou. Lembrando a todos que aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, retirando a influência greco-romana. Venha com a gente, vamos aprofundar os temas mais importantes do conhecimento. Desejamos a você uma boa viagem, oferecemos o nosso jato e vamos dar as boas-vindas a você com os nossos comentários iniciais. Então nós vamos dar para você um panorama rápido. Olá, seja bem-vindo, querida. Espero que esteja tudo bem contigo. Sim, você está num curso para mergulhar no batismo de todas as maneiras, né? E principalmente compreendendo profundamente o que ele significa. Nós estamos nesse momento no centro do símbolo e do simbolizado. E nós vamos ver adelante o último encontro, né? Se você perdeu, recupere aí no nosso YouTube. Começamos a ver o símbolo do batismo, símbolo e simbolizado, e vimos o batismo como um ato profético, ou seja, foi feito uma representação, um acontecimento, evidentemente, né? E ao mesmo tempo uma representação profética do futuro, que é repetida hoje por cada discípulo. E esse ato profético está aí em plena operação e você deve fazê-lo se você quer se tornar discípulo de Yeshua HaMashiach tanto quanto possível, né? Desde que a tua saúde permita, que as condições do clima permitam, enfim. Nós não somos ortodoxos em referência a isso, né? Depois, ao final, nós vamos, inclusive, esclarecer isso. Ok? Então, vamos ao nosso tema de hoje, aprofundando aqui no nosso símbolo e simbolizado. Então, nós estávamos no perdão, passando pela sequência dos evangelhos, né? Ou seja, o texto, ele dizia que eles confessavam os seus pecados, né? Pedindo perdão a Deus. Evidentemente, aquele que recebe perdão, né, vai procurar liberar o perdão. Essa parte é mais para a gente receber é mais fácil, né? Quando é para perdoar é mais difícil. Mas na verdade é impossível a natureza humana, mas você vai ver, nós vamos apresentar no batismo a grande chave de um discípulo de Jesus, que é o seu Espírito, que habita em nós e que realiza todos esses impossíveis, né? Então lá, pegando a sequência do texto, né, que você vai encontrar no nosso outro estudo, nós fizemos uma coletânea dos textos. Então aqui é o momento onde eles confessavam, pedindo perdão a Deus dos seus pecados, né? Então o que simboliza e significa o perdão? Tendo real consciência de suas falhas e natureza anticrística, passa a compreender a natureza dos outros e suas falhas, né? Tendo recebido o total dom de Deus através do Senhor Jesus em seu Espírito Santo Crístico pela fé, ou seja, o perdão total, né? Deus de maneira total, ele perdoa, ele se doa integralmente para o teu interior. Libera totalmente o seu perdão a si próprio, aos outros e à vida, né? As três dimensões do perdão. Aqui podem ser necessárias ações de restituição a pessoas ofendidas. A Igreja do Senhor Jesus, 2 ou mais discípulos em comunhão, recebe autoridade na terra para absolver, perdoar pecados. Este poder deve ser exercido pelos sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Olha, o perdão é algo central da vida de um discípulo de Jesus. Se você pegar lá o Sermão da Montanha, por exemplo, né, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o mais completo,
Lá você vai ver que quando Jesus ensina a oração ao Pai, né, a oração sacerdotal, a oração ao Pai Nosso, Pai chamado Pai Nosso, né, que é a primeira frase, Pai Celestial, a oração ao Pai Celestial. Ele, ao final, só repete a questão do perdão. Ele diz, olha, se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Hoje você vai entender profundamente por que disso, né? Vamos voltar para o nosso texto e agora ver ele parte a parte e pedir ajuda dos nossos gráficos para tentar entender. Tendo real consciência de suas falhas e natureza anticrística. Né? Então vamos pegar aqui o nosso gráfico, ó. E aqui no nosso gráfico, vamos pegar aqui o gráfico da natureza humana. Né? Vou pegar o nosso bonequinho ampliado. E vamos ver se ele está aqui mais fácil. Ele está carregando o nosso gráfico. Não, vamos pegar ele por aqui mesmo. Aqui, ó. Aqui está o nosso gráfico para ver bem a natureza humana. Né? Então, se você olhar, você vai distinguir, acompanhando os nossos estudos, você vai ver as grandes realidades que são cósmicas, envolvem todo o processo da criação. Então, você vê, ó, temos o abismo aqui, ó, citado nas Escrituras, lá no Gênesis, segundo verso de Gênesis. Né? O abismo reflete na natureza humana como essa natureza aqui, que é a natureza anticrística. Né? Você nasce com a tua consciência, esse ser de consciência, né? Não na natureza crística, que é esse outro ser aqui, mas na natureza anticrística. Então nós nascemos mortos espiritualmente. Né? E essa natureza está vinculada ao tempo e vinculada, inclusive, ao abismo. Né? E, evidentemente, em plena harmonia com os instamentos da nossa sociedade. Né? Cada vez mais aí as nossas instituições caminham para a anticristicidade. Né? Então, aqui tem uma grande harmonia. Né? Aí amigos, sociedade, entretenimento, né? Muitas vezes família, e tudo que você vê aí fortalecendo essa natureza. Então, quando a tua consciência, quando você passa pelo processo da conversão, né? Ou seja, quando alguém te fala, você é tocado pelo Espírito de Jesus por algum canal. Né? Então, o Espírito Santo, onde que ele vai tocar? Ele vai tocar aqui, ó, no elemento crístico. Né? Alguém lança a palavra para você, acontece algum fato que toca esta natureza. Porque essa natureza está bombardeando aqui a tua natureza, buscando a consciência que está enterrada aqui. Ó. E aí, então, você vai se converter. Né? Você vai sair deste lado para esse daqui, ó. Vai acontecer com você aquele lindo verso que diz, né? E Deus arrancou-o das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor. Né? Que faz esse transporte? É o Espírito Santo do Senhor Jesus. É Ele que tira a tua consciência e coloca no elemento crístico. Né? Ora, quando isso acontece, você começa a ler as Escrituras, você começa a conviver com gente que já conhece o texto bíblico, o Espírito Santo agora ativo dentro de você, você começa a cair em si de todas as tranqueiras, de todas as coisas que aconteceram na tua vida que foram inadequadas, que foram, seja no físico, no emocional, no mental, no espiritual, no social, no familiar, no trabalho, na sociedade, com o governo. Você vai vendo erros, vai vendo falhas, vai vendo onde o teu egocentrismo estava colocado. Então, isso gera o quê? Arrependimento. Essa é a primeira ação do Espírito Santo. Alguém pode vir para Jesus e não se arrepender de nada, né? Bom, inicialmente a pessoa até pode ser tocada pelo amor do Evangelho e achar que não precisa, que não precisa mudar nada, né? E, na verdade, não é ela que vai mudar
a fórceps, né, a ferro e a fogo. Não é assim que Deus trabalha realmente. Ele nos chama amorosamente, nós sentimos aquela onda maravilhosa de amor. E este amor dentro de nós, que nos transporta no conjunto da influência do Espírito do Mestre em nós, então vai nos levando gradativamente à consciência. Nós vamos entendendo o que está favorável à nossa geração como filhos de Deus, né? Cumprirmos a missão, o sentido, o propósito, a visão, os valores, a virtude da vida e, por fim, realizar a nossa existência. E é aquilo que vai em sentido contrário, né? Então, um pouquinho de bom senso, um pouco de leitura bíblica, você não precisa virar nenhum religioso de carteirinha, você vai entendendo e começa a vir um bom senso dentro de você, pela presença do Espírito Santo. Então, isso que nós falamos aqui acontece, né? No texto, né? Tendo real consciência das suas falhas e natureza anticrística de onde foi arrancado, passa a compreender a natureza dos outros. Por quê? Os outros são semelhantes a mim, né? Aliás, você passa a entender aí a natureza crística e anticrística tua, passa a entender que o universo todo está envolvido por abismo e também por celestialidade, passa a entender que todos os seres humanos ao teu redor têm a mesma natureza, passa a compreender que o mundo jaz no maligno, que prevalece na nossa sociedade os interesses horizontais. Uma grande sabedoria, uma grande compreensão deve começar a permear a tua vida, né? Sentindo-se imensamente amado e perdoado por aquilo que você já realizou, então você começa a ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. O Mestre começa a falar dentro de você, né? Não é tão necessário aquela estrutura religiosa externa, né? Ela acontece, ela é favorável também, mas no sentido mandatário, de obrigação religiosa, né? Não é bem isso que é o centro do processo, né? Há uma espontaneidade, há uma naturalidade, a pessoa vai se interessando, ela vai entendendo, ela vai vendo, naturalmente. Isso é que nem bebê quando nasce começa a respirar, né? Ninguém precisa dar um curso de pós-graduação para ele respirar, ele vai respirar. Assim os discípulos de Jesus vão entendendo, mas isso daqui não está bem, aquilo ali eu não estou sentindo bem mais. Essas coisas é que é a ética do Evangelho, né? Diferente um pouquinho da moral religiosa, que às vezes é um pouquinho a ferro e a fogo, né? E que não é bom. Mas muita gente passa por essa fase, né? As igrejas, algumas atuam dessa maneira e também isso é bom. Tem gente que precisa de um movimento mais que se ensina ou não, tem gente que precisa disso, também tem isso, né? Então, Deus sabe como faz, tem igreja de todo tipo por causa disso, porque são vários os tipos humanos, assim está todo mundo aí, que for sincero, né? Todo mundo está certo. Então aqui diz assim, você reconhece as suas falhas, a natureza crítica, passa a compreender a natureza dos outros, as suas falhas, tendo recebido o total dom de Deus através do Senhor Jesus em seu Espírito Santo crístico. Então, isso daqui é uma coisa interessante da gente pensar, né? Deus, o Senhor Jesus, né, nosso Pai, ele não fica negociando com você, né? Não, você faz isso, eu te dou um pouquinho do meu espírito, mas eu já tiro e te dou de novo, né? Não é bem assim que funciona, né? Ele te ama, você se sente amado. Aliás, uma das experiências mais bonitas do Evangelho é essa sensação, né? Tanto que o Apocalipse lá, quando fala das pessoas que desviam, fala, caíste do teu primeiro amor. Porque é o amor, né, que distingue, né? Então é o Espírito de Jesus, é tudo isso. E nesse texto a gente coloca isso. Então, recebido o dom de Deus, né, total, né? A pessoa recebeu em seu Espírito Santo, crístico, pela fé, né? Não é por nada, você não está pagando nada, não tem necessidade, você precisa só exercer fé. Ou seja, o perdão total de Deus, você se sente totalmente perdoado. Deus não se doa pela metade para você, ele se entrega para você.
E aí Deus libera totalmente o seu perdão a você, né? E aí você libera o perdão a si mesmo, aos outros. E a vida, né? Porque tem isso, né? A gente tem um grande papel de vitimismo, de vítima, que todo mundo assume na vida. Esse é um grande personagem que muitos de nós ocupam, né? Então você sai desse lugar de ser vítima de tudo, né? Você começa a entender a tua natureza, você começa a entender e receber a valorização de Deus, né? E aí Deus se doa totalmente pelo Senhor Jesus e o seu Espírito dentro de você, então você vai procurar liberar, né, as pessoas que te ofenderam e tudo, nessas três dimensões. Você perdoa você mesmo, porque tem muita coisa que você fez e que ainda vai fazer, né, que tem parte dessa natureza que está em nós, isso é assim, dá trabalho até o fim. É como o mestre Paulo, né, mestre Shaul, né, ele ensina lá nas cartas, né, fala da dificuldade disso tudo. E aí então você recebe a misericórdia, passa a exercer misericórdia, né? Vê as outras pessoas, mas tudo com sentimento de amor dentro de você, né? O amor é a mola, é o motor, é a propulsão, né? Se você vier para Jesus, mas a mola for a religiosidade, o moralismo cerrado, né? Se forem regras impositivas, aquela coisa toda pressionada, não é bem isso daí, né? Não é bem por aí. Mas tem gente também que precisa, enfim, como eu já falei antes. Então, você se perdoa, aí você vai ver que o outro também está na mesma ignorância, então você perdoa o outro, né? E a vida, às vezes você acha que a vida foi injusta com você, muitos de nós culpamos Deus por tudo que nos acontece, tudo. Então, você vai experimentando essa maravilhosa alegria do perdão, né? E está aqui o que acontece, ó. Você recebe esse perdão, né? E aqui eu falo numa característica que é assim, é o da restituição, né, a pessoas ofendidas. Isso daqui é interessante, porque assim, né? Eu vou lá, peço perdão para alguém, tudo bem, mas eu prejudiquei a pessoa moralmente, materialmente, financeiramente, na saúde dela. Como eu posso restituir isso? Né? Aquele perdão barato, você me perdoa né, e eu não faço sinceramente nada para repor, eu estou olhando os meus interesses. Né? Quer dizer, isso não é verdadeiramente um perdão genuíno. Né? Então isso precisa ser entendido. Não é um perdão barato que nós estamos falando aqui. Né? O verdadeiro perdão é aquele que busca restituir, que se entrega, que não esconde, que não omite, que não mente, né? Que está ali na sinceridade. Né? Isso não é tão comum, né? Infelizmente. Então, ó, essa é a dimensão do perdão. E, evidentemente, né, a Igreja do Senhor Jesus, ó, tem esse poder de perdoar pecados, né, de exercer. Eu tenho um momento aí do texto que eu coloco, né, normalmente na oração de entrega, né, no batismo, a gente declara o perdão de pecados. Né, e a igreja tem essa autoridade mesmo, maravilhosa. Uma vez que haja o arrependimento daquele que está em desarmonia. Né, não é um perdão também barato. Né, a pessoa precisa querer o perdão, né. Mas os discípulos de Jesus têm esse poder, alguém confessa, né? Vou comentar aí para frente que às vezes você, só confessando para Deus, parece que não dá aquele efeito, né? Você precisa procurar alguma outra pessoa, um outro discípulo maduro, pessoal de confiança, e falar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, eu queria que você orasse por mim, queria me sentir perdoado. Então, essa dimensão existe, ela é muito importante e ela pode ser usada, né? Certo? Então, olha, isso é o símbolo do perdão que está aí na cena do batismo, né? E é um símbolo que acompanha os discípulos de Jesus em todo o tempo. Né? Bom, agora nós já estamos entrando aqui no batizador, aquele que conduz o batismo. Ninguém se batiza sozinho, evidentemente.
simboliza a igreja em todo o seu papel, simboliza a ação do Espírito Santo do Senhor Jesus, que conduzirá a pessoa desde a sua decisão de entrega até o momento da sua morte. Né? Então, qual é a cena? Jesus chega ali e tem um batizador, que é João, o imersor, que mergulhava as pessoas. Né? Então, que representa o batizador? Aquela pessoa que vai te batizar. Né? Qual é o simbolizado dela? Né? Dois elementos centrais, né? Que são fundamentais, que são proféticos e que você já experimenta logo que se torna discípulo de Jesus. O seu Espírito Santo, que vai atuar dentro de você, vai te conduzir, vai te falar ao coração, né? É a maior companhia da nossa vida, é a maior presença, aquilo que nós mais buscamos e queremos é o Espírito de Jesus em você. Isso é lindo, é maravilhoso. E não tem jeito, gente. Né? Eu sei que tem pessoas que fazem um cristianismo isolativo, né? De se isolar e ficar sozinho. Até compreendo que se você tiver uma direção por um tempo, sei lá, né? Enfim. Mas o evangelho é para estar com gente, né? Você precisa estar no meio de outros discípulos. Jesus sempre mandou de 2 a 2, ele organizou ali os 12 apóstolos, né? Você não precisa de uma igreja estrutural, fundamental, com CNPJ, pode ser um grupo numa casa, pode ser, mas precisam ser pessoas que você veja autoridade, que você se submeta a elas e elas a você, se houver uma necessidade de aparar algum ponto, de houver ali, de ter uma orientação, né? Tudo isso, você precisa andar com gente que você reconheça, né? Que você reconheça a autoridade. Se ninguém for autoridade na tua vida, se ninguém puder falar com você, se ninguém puder te aconselhar em nada, se você não está submetido a nada e a ninguém, né? Não sei, pode ser um contexto muito particular, né? Que você tem uma orientação de Deus para permanecer só para uma missão específica, não sei. Mas a regra geral, vamos falar aqui da regra geral, é você estar com 2 ou 3, pelo menos, né? Numa casa, numa célula, em algum lugar, com amigos, em família, não sei. Você tenha gente que você reconheça e viva as escrituras, você se submete, elas se submetem a você, tem uma autoridade ali reconhecida do Espírito Santo em cada um e na reunião de todos. Então, o batizador representa esses dois. Isso é para a vida toda, né? O Espírito Santo vai te conduzir até a sua morte e futura evolução, que é o que nós aguardamos e esperamos. Né? Então, esse é o símbolo do batizador. Né? E o iniciado, aquele que se batiza, né? O batizando, simboliza o discípulo do Senhor Jesus, que está se entregando totalmente ao seu Mestre, Senhor e Salvador, para a formação de seu ser crístico. Está aqui o princípio da compreensão e da obediência. Né? Então, evidentemente, né, você, quando aceita que alguém te batize, né, aceita um grupo em que você frequenta, recebe instrução, amor, correção, orientação, né, você está no papel de alguém que está se harmonizando, obedecendo, entrando nesta sintonia que é de discípulo mesmo do Senhor Jesus. Né? Então, isso é o que representa aquele que vai se batizar, né? E é essa mesma atitude que você deve ter. Ora, o batismo é feito em águas correntes, né? O que simbolizam as águas correntes? Né? Tem a pessoa lá de pé, aqui estão as águas, né? Tem lá o batizador e o batizando. As águas correntes simbolizam o fluxo vivo da vida em todos os seus acontecimentos em tempo e espaço formativos. Né? A vida está aí, né? A vida já está rolando, né? Então, as águas correntes representam isso. Evidentemente que você está numa posição em relação às águas correntes de obedecer, né? Porque você vai se entregar a alguém, essa pessoa vai mergulhar você. Então mudou. Antes você estava aí indo para qualquer lado, né? Agora não. Você tem um sentido, uma direção, um propósito, uma missão,
um valor, uma virtude que te guia, né? Só que está faltando mais no mundo aí, é isso, né? Jesus, a esperança da glória, né? Então, isso representam aí as águas correntes, esse fluxo, né, que te formou, tirou do ventre da tua mãe, onde você já veio das águas, né, uterinas, depois você vem aqui para esse universo imenso, aqui você encontra a verdade, abraça ela, depois você vai morrer e tem todo o processo adiante aí que as escrituras revelam. Então, as águas correntes que estão vivas ali representam isso, né? Por isso que o ideal é, se tiver, né, uma água corrente onde você possa fazer o batismo, melhor, né? Mas também, não tendo essa possibilidade, o símbolo é exatamente esse, né? Então, estamos quase com o painel montado, né? O discípulo na água, diante do batizador, instantes antes de ser imerso, né? Bom, então você tem lá batizador e batizando, né? Ali normalmente são ditas algumas palavras, mas você tem esses dois elementos e antes daquele que vai batizar, mergulhar a pessoa e ela desaparecer nas águas por alguns instantes, né? Então nós estamos vendo aqui este elemento, instantes antes de ser imerso. Este ato profético simboliza a pessoa instantes antes de sua morte. Várias festas em Israel eram atos proféticos. Um ato profético equivale ao acontecimento em si, né? Então, fluxo da vida, as águas correntes, né? Você vivendo, vai envelhecendo, né? Não tem jeito. A dimensão, né? A proposição da vida é essa. Então, seja por acidente, seja por saúde, um problema qualquer, você vai falecer, você vai morrer. Então, quando você está ali diante da pessoa que vai te batizar, instantes antes do batismo, está simbolizando um instante exato da tua morte. Por quê? Porque o próximo passo, que é você ser mergulhado, representa, você está profetizando a tua morte. Só que uma morte qualitativa, né? Você está ali em obediência, você está entregue ao batizador que representa o Espírito Santo, ou seja, o próprio Jesus. Você vai se entregar completamente, ser imerso por aquela pessoa. Olha que símbolos maravilhosos, né? Então, esse aqui é o símbolo. O discípulo totalmente imerso na água, seu corpo desaparece e toda a atividade cessa. Simboliza a morte da pessoa, quando cessa totalmente a sua atividade consciente, física, emocional, mental e espiritual. É uma profecia da morte em Deus Cristo. Então, é como eu disse a você, né? Está lá, batizando e batizado, né? Quando a pessoa que vai te batizar te mergulha, então você tem a água aqui, você entra, você é mergulhado na água. Quando a gente filma o batismo, né? A gente costuma até, quando a gente está vendo, dar aquela pausa, né? E aí você vê a pessoa com o braço lá e a pessoa que está se batizando desaparece, porque ela está lá embaixo da água, né? Evidentemente que a gente não segura a pessoa muito tempo lá, né? Podia mandar ela para a glória que estava garantida. Mas a gente vai trazer a pessoa de volta. Então, esse momento representa o desfazimento, né? A energia da pessoa reintegra aquele fluxo da água viva que trouxe aquele bebê à existência, né? Levou ele à consciência do Mestre Jesus, ele se entrega, agora ele envelhece, é chegada a hora de reintegrar-se, mas com missão cumprida, né? Realizando o maior valor, a única coisa necessária, né? Como está lá na passagem clássica de Marta e Maria. Então, está tranquilo, e ele se entrega completamente, vai desaparecer. Então, representa a morte da pessoa, e em breve nós vamos ter o curso A Morte e a Condição dos Mortos. Não perca, é nessa série Fundamentos, para você compreender direitinho como é que os hebreus veem a morte, né? Bem diferente do mundo todo. Então, ali não há atividade, a pessoa desintegra, né? E agora nós vamos para o próximo símbolo. Olha lá. A pessoa não vai ficar lá embaixo, né? Lá.
discípulo sendo trazido de volta à posição vertical. O ato profético da nova geração como hominal, ômega, espírito vivificante, Elohim. Simboliza o grande lagar formado pela descriação do universo material em todos os seres humanos, em que todos os seres humanos que exerceram vida consciente e arbítrio serão trazidos novamente à consciência, mas agora, dependendo do resultado de sua vida em tempo e espaço, formado cristicamente ou anticristicamente. Nova geração para a vida eterna, ou seja, continuidade evolutiva consciencial infinita, ou para a segunda morte, né? Descrita lá no Apocalipse. Então vejam, né? Agora retomando passo a passo aqui, né? Todo mundo vai morrer. Né? No final, a própria Terra e o próprio universo. Né? Se você ainda não tem essa compreensão, mantenha firme aqui nos nossos estudos que você vai compreender. Então, pegando o nosso gráfico aqui, ó, assim, né? Como teve a descida do verbo, então vamos diminuir aqui o gráfico para você ter uma noção, certo? Assim como teve a descida do verbo, o verbo congelou aqui, ó, parou aqui, ó. Nós estamos onde o verbo faz a curva, a gente costuma brincar. E o universo está aqui, acontecendo. Depois que acontecerem os fatos aí do Apocalipse e tudo mais, né? Todas as pessoas vão morrer, esse universo aqui o verbo vai fazer a subida do verbo, descreando esse sistema, né? E ele vai parar nesta linha aqui, ó. Nesta linha ele para. Este mar de energia, resultado de toda essa matéria aqui do universo, representa essas águas que o discípulo vai ser tirado do batismo, né? Então, olha lá, você mergulhou a pessoa, representa a morte individual dela. Mas quando você tirar a pessoa, ela vai ser imersa, né? Vai ser trazida, ela vai ser retirada do mar de energia da descriação para a sua geração de filhos de Deus, né? Ou não, dependendo da qualidade que for selada aí a morte da pessoa, né? Então, ela é o famoso dia da ressurreição dos mortos, que a Bíblia descreve, né? Mas que não é ré para trás, né? Porque não tem mais terra, não tem mais universo, é para frente, então a vida evolui, cresce, desenvolve, né? E nós vamos nessa direção. Começamos lá no Gênesis como animal, hominal, alfa, alma vivente, né? E você viu ali, né? Já é ômega, hominal, espírito vivificante, ômega, Elohim. Então nós estamos em demanda de cumprir Gênesis 1:26. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Quem fala isso lá no Gênesis? Elohim. Então nós vamos ser gerados à imagem e semelhança de Elohim. Já tem um pronto, né? Que é Jesus, Yeshua HaMashiach. Agora, mais filhos virão, que somos nós. Então, esse processo está simbolizado no batismo. Por isso é que Jesus se batizou, né? Se fosse só para tirar pecados, ele não precisava passar pelo batismo. Mas vocês veem quantos elementos tem no batismo. O que Jesus estava profetizando, né? Porque antes nós tínhamos lá a Páscoa, as festas hebraicas, né? Agora é o batismo, que é o símbolo clássico dos discípulos. A ceia, nós vamos ter uma compreensão da ceia. Por que celebramos a ceia? Porque pegamos o pão, o vinho, né? Fazemos tudo isso. Então, vamos compreender, porque você se batiza depois, normalmente, né, a gente recomenda que a pessoa celebre a ceia depois de batizada, né? Evidentemente, se tiver alguma questão impeditiva, aí não tem problemas, horas se a pessoa toma a ceia. Mas o ideal seria isso, né? Você aguardar, se batizar, cear, né? Por quê? Porque é uma sequência de símbolos que vão sendo cumpridos. E é interessante não passar um na frente do outro, né? Não obrigatório, compulsório, né? Dependendo da situação. Mas o ideal seria este mesmo. Então aqui, ó, você tem esse elemento que é o elemento do discípulo sendo trazido de volta à posição vertical, né?
ato profético da nova geração, como Minal, Ômega, Espírito vivificante Elohim. Simboliza o grande lagar, formado pela descriação do universo material, já não tem mais universo material, em que todos os seres humanos que exerceram vida consciente e arbítrio, se exerceu arbítrio e vida consciência, ganhou individualidade ou individuação, vão ser trazidos novamente à consciência, mas agora dependendo do resultado da sua vida, que viveu lá em tempo e espaço, ou formado cristicamente, ou anticristicamente. Né? Então veja, a questão toda é até a morte. Né? Depois que morreu, aí não adianta mais. Né? Então por isso que a gente fala, né? A gente, como diz o pessoal aí, prega, né? A gente instrui, né? Alerta as pessoas, fala, olha, tem uma vida espiritual, né? Tem uma decisão para ser tomada, tem um modelo de vida para você para você viver, né? Isso vai te fazer bem e depois tem um resultado lá na frente. Né? Isso é tudo bobagem, não quero saber, quero viver a vida, quero fazer. Bom, tudo bem, você é livre de fazer aquilo que você quiser. Fique à vontade, podem ficar à vontade. Né? Mas a vida é aquele supermercado, né? Encheu o carrinho, depois lá no caixa tem o resultado da compra. Então a gente recomenda com carinho, com amor, dizendo, olha, né, Jesus está aí, né, por que rejeitá-lo? É maravilhoso, as palavras do Evangelho, a ética, tudo é tão sublime, né? Mas tem uma natureza lá dentro da gente que rejeita, resiste, né? É terrível. Faz parte do processo. Vamos lá. Então, agora vamos, ainda tem mais alguns elementos, né? Mais alguns elementos. Os céus se abriram, né? O Evangelho é a boa nova, a notícia de que o Messias foi alcançado, foi formado, e a profecia de Gênesis 1:26 iria se cumprir. Nenhum outro nome abriu os céus, como também está descrito em Apocalipse 5. Olha, aqui é uma coisa lindíssima de você compreender. Né? Se você ler lá a passagem do batismo de Jesus, você viu que quando João tirou ele, os céus se abriram. Né? Então os céus estavam fechados antes? Estavam. Os céus estavam fechados. Essa é a grande boa nova do Evangelho. Ele abre caminho para essa abertura para o vertical, para o sagrado, para o eterno, para a evolução infinita do nosso ser consciente. Ele abre essa dimensão. Então isso aconteceu primeiro com o próprio Messias. Então ele foi caminhando do nascimento num grau de evolução, né? Até a cruz, o último passo da sua evolução pessoal, do seu aperfeiçoamento pessoal, né? Onde ele foi ganhando estatura, né? Crescendo em graça e em verdade, em graça e em sabedoria. Né? E ali alcançou essa culminância. Então aquele céu não é que estava com nuvem, não, e depois estava nublado, um dia aí Jesus saiu, parece que eu... Não é, não é a moça do tempo que é a questão aqui do símbolo. Aquele céu está simbolizando o que está impossível para a humanidade realizar. Então, pegue o capítulo 5 de Apocalipse e leia. Para o estudo agora aí, dá uma pausa. Pega a tua Bíblia, ou então vai no Google aí, né? Ou com a Siri, ou com o assistente, ou abre Apocalipse 5. E aí você vai ver lá, você vai ler que só tem um nome que abriram os céus. Né? E ali também vai acontecer o segundo símbolo, que é o próprio transbordamento do Messias. Ele também transborda. Por quê? Porque está realizando o grande passo da sua vida, vai começar o seu ministério público e ele precisa estar completamente pleno do Espírito Santo. Então ele tem aquele transbordamento que vai ser simbolizado aqui para todo discípulo. Então para nós esse céu aberto representa a possibilidade de realizar Gênesis 1:26. Se não fosse Jesus, nós estávamos todos fritos, né? E bem fritos aí no lago de fogo e enxofre. É uma fritura violenta, né? Que é a segunda morte descrita lá no Apocalipse. Então Jesus nos deu esse refrigério, essa coisa maravilhosa. Né? Então está representado aqui, ó. O Evangelho é a boa nova, a notícia de que o Messias foi alcançado, né?
formado, a profecia de Gênesis 26 irá se cumprir, nenhum outro nome abriu os céus. Você pode pegar Apocalipse 5 lá para confirmar isso que eu estou te falando. E aí o Espírito Santo descer em forma de pomba. A pomba foi profetizada como símbolo do Messias, do seu Espírito Santo, lá em Gênesis 8, ó. Símbolo antigo esse, né? Símbolo bem antigo. A pomba traz uma folha de oliveira, ó. O que é o símbolo da oliveira? O motivo do dilúvio foi o realinhamento da genética crística, justamente para a formação de quem? Do Messias, por isso que o dilúvio veio, né? Realinhou porque estava desequilibrado lá. E o centro disso está no sangue do Messias, ou seja, no seu espírito, que é o elemento genético, né? O sangue representa o DNA de alguém, né? Então é esse sangue, é o DNA do Messias que vai nos gerar. Do primeiro Elohim, ó, quem é o primeiro Elohim? Só para procurar lá no primeiro capítulo de Apocalipse quem é o primogênito dos mortos, né? Ele é o primeiro Elohim, que é o nosso mestre. Após gerado a imagem e semelhança de Deus, o Espírito Santo dele, né, de Yeshua HaMashiach, que é o Ruach Kadosh, né, o Espírito Santo, torna-se o elemento salvador, formador, vivificante para toda a humanidade, ser realizada. O azeite, a pomba, o nome, o sangue, são faces do mesmo elemento messiânico, ó, descritos no Evangelho. Aí se você pegar João 1, 12, 13, ó, dá uma pausadinha no vídeo aí, pede para assistente aí abrir lá em João 1, 12, 13 e lê o que está escrito lá, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, ó, de onde que vem esse poder? Vem do Messias, né? Gente, nós não estamos entendendo devidamente, né? O que representa tudo isso? Tem uma frase que foi escrita pelo Carl Sagan, aquele cientista que popularizou muito a astronomia e a ciência de modo geral. Ele falou, olha, o universo é tão grande, né, que é um desperdício só ter vida aqui na Terra, né? Mas aí ele põe uma vírgula. Ele fala, mas olha, se só tiver vida consciente aqui, nós não estamos entendendo o papel da humanidade. Eu acho que essa segunda parte aí que ele falou foi inspirada, porque tem um papel aí que as pessoas não estão entendendo. Tá? Falta de conhecimento de Ave Elohim Adonai. Né? Então, aqui, aquela pomba, né, que simboliza o início da nova vida, que ela traz para Moisés, para Noé, no bico, aquela folha de oliveira, que é o símbolo do Espírito Santo. Então, a descriação, a vida nova vai ser com o Espírito Santo. Aquela pomba é esse símbolo, né? Símbolo da pacificação, da paz, da realização do ser humano. Já está lá em Noé, né? E vem até nós o símbolo. E vai para frente aí, né? Então, tudo isso é o quê? A nossa evolução depende do Elohim, Yeshua. E o nosso DNA não dá conta para nós darmos o próximo passo evolutivo. Vamos tudo para o Jurassic Park, sem o DNA dele. Então, o DNA, o sangue, o nome, o espírito, o azeite, tem representação do quê? O DNA do Messias. E nós precisamos do DNA, né? Nós somos como um óvulo aqui na Terra. E ele é o sêmen, ele é a semente, ele é aquilo que nos fecunda, é do espírito dele que vem a vida. E que nos dá a vida, né? Porque ele dá o DNA de filhos de Deus para nós, como está lá em João. Pausa aí, vê aquela passagem de João que você vai entender direitinho. Então esse é o símbolo aqui, ó. Esse é o Espírito, o que representa ali o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Messias, do próprio Yeshua, né? É ele que nos dá essa qualidade. Por quê? Porque precisou de Jesus realizar tudo para depois nos dar a qualidade de sermos formados à imagem e semelhança de Deus. Né? Maravilha. Olha, então com isso nós fechamos o símbolo do batismo. Né? Maravilhoso.
Então, este símbolo do batismo é compreendido dessa maneira, a pessoa ir para o batismo com essa consciência, sabendo que Jesus foi porque compreendeu tudo isso, que as Escrituras estão profetizando algo, né? Então isso é maravilhoso. Eu espero que, se você está fazendo esse curso com a intenção de se batizar, né, em qualquer igreja que você está ligado aí, então que seja um momento maravilhoso. Eu tenho certeza também que nos últimos instantes de vida consciente que você tiver, você não vai lembrar do prêmio de vendas, da namorada, de família, de nada, né? Porque essas coisas todas ficam, né? Mas pode ter certeza que este momento do teu batismo é o que virá para dizer: meu filho, você fez bem feito com Yeshua e agora vem para o abraço, né? Se não for para um outro abraço aí que também pode ser complicado, né, do tempo. Então, fechamos aqui com esses dois encontros principais, os símbolos do batismo. Agora a gente vai caminhar, você viu aqui no nosso PowerPoint, né? Imersão crística, a compreensão dos textos que tratam do batismo. No nosso próximo encontro, vamos selecionar vários textos. Depois nós vamos ter um bloco de ética, né? Como é que é? Um discípulo se batizou, e agora? Como é que eu vivo? Como é que são as coisas que são colocadas pelo Evangelho? Então nós vamos mergulhar nisso também. Depois vai ter um dos nossos episódios só para tirar dúvidas. Eu vou responder várias dúvidas que eu já vi em cursos de imersão, de batismo, e por assim nós vamos. Né? Nós somos o movimento Consciência Hebraica e nós queremos desejar a você uma evolução, uma jornada, um crescimento maravilhoso no Senhor Jesus. Inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, dá um like, não custa nada para você e ajuda o canal, ajuda a você receber vídeos parecidos. Nós também estamos no Telegram, todos os vídeos são postados lá, é uma biblioteca que você acessa tudo. E também o Instagram e Facebook, estamos melhorando as nossas redes aí. Olha, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, tem esse WhatsApp, de qualquer lugar do mundo, aí você pode mandar a pergunta para a gente, aqui neste número, né, que é o WhatsApp. E se você está em São Paulo e quer conhecer a nossa vivência, faz um contato também, vamos conversar e a gente te convida para você nos conhecer pessoalmente. Nós oramos ao Senhor Jesus: Senhor, esclarece essas vidas, a nós todos, a mim também, da tua verdade, do teu significado, da tua beleza. Eu te peço, ó Espírito Santo do Senhor Jesus, abre o nosso entendimento, fala esse coração, trata esta vida, Senhor, realiza-o a tua imagem e semelhança. É o profundo desejo do nosso coração. Que assim seja. Shalom Adonai, Salem Aleikum, a paz de Deus, que Cristo resplandeça no teu coração. Até o nosso próximo encontro.